Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, galera? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Beleza, galera? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar mais, tá? E a gente começa. Ué, não sou... Ai, gente, eu tô doida. Eu entrei na sala errada, né? Ai, gente, tchau, beijo. Eu tô errada. Eu já tava estranhando aqui. Uai, será que não é aula minha, não? Eu já tava aqui meio. Uai, será que mudou o horário e eu não fiquei sabendo? Mas beleza, já resolvi aqui, já resolveu. Bom, meninos e meninas, vamos lá? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Bom dia, Adriele. Bom dia a todos vocês aí que estão presentes nessa manhã de sexta, nessa aulinha de química maravilhinda, né? Para a gente aprender um pouco mais aqui sobre essa ciência tão maravilhosa que é a química. E tão simples, né? Meninos, hoje nós vamos lá dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos trabalhando na aula passada. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês para vocês lembrarem o que a gente estava trabalhando, ó. Beleza? Então, na aula passada, eu estava falando para vocês sobre a chamada teoria atômico-molecular e pá, né? Resolvi alguns exercícios aqui com vocês e por aí vai. Agora, bom dia, Israel. Agora, vamos falar um pouco sobre cálculo estequiométrico, para a gente encerrar esse ano aí com chave de ouro, né? Então, vamos falar aqui sobre o que é conhecido como estequiometria. Esteque o quê? Estequiometria, isso mesmo. Bom, o que é uma estequiometria, né? É o seguinte, a palavra metria, ela significa medir, né? Então, quando nós falamos de estequiometria, ele está associado a medições das quantidades de matéria que estão envolvidas dentro de uma reação, certo? Então, sempre falou estequiometria, você está medindo quantidade de matéria envolvida em uma reação química. Gravou isso daí? Beleza. Então vamos fazer aqui alguns exemplos de cálculo estequiométrico para você conseguir compreender melhor do que eu estou te dizendo aqui. Ah, antes disso, vamos colocar aqui só a definição para ficar bonitinho o nosso caderno, né? Medida da quantidade de matéria envolvida
em uma reação química? Beleza. Agora é o seguinte, ó. Digamos que eu tenho essa reação aqui, ó. N2, que é um gás chamado gás nitrogênio, está presente na nossa atmosfera. E esse N2, ele pode reagir com o gás hidrogênio, que é o H2. Esse H2, ele pode ser obtido de diversas maneiras diferentes. E nessa reação, você tem a produção de um outro gás, que é um gás utilizado como fertilizante, que é o NH3, que é amônia. Ele é utilizado na fabricação de fertilizante. Beleza. Nessa reação aqui, para a gente pensar em estequiometria, na medição da quantidade de matéria que está envolvida na reação, a primeira coisa que nós temos que lembrar é da lei de Lavoisier. Então, falei, lei de Lavoisier. O que fala lei de Lavoisier, né? Lavoisier falou que existe conservação na massa durante uma reação química. Como assim, conservação na massa? A massa total dos reagentes, ela é igual à massa total dos produtos, quando você pensa numa reação química. E se a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, o Dalton conseguiu justificar essa lei dizendo que tudo é formado por átomos. E os mesmos átomos que estão no início são os átomos que estão no final. Então pensa o seguinte, ó, aqui no N2 você tem uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio. Então a molécula de N2, ela é formada por 2 átomos de nitrogênio. A gente pode desenhar essa molécula assim, ó, 2 átomos de nitrogênio combinados entre si. E essa molécula está reagindo com o H2, que é formado por 2 átomozinhos de hidrogênio. No que a reação acontece, você tem formação de uma molécula que é formada por 1 átomo de nitrogênio e por 3 átomos de hidrogênio. Gente, tem alguma coisa errada nesse processo aí. Por que tem alguma coisa errada nesse processo? Porque você está vendo ali que tem 2 átomos de nitrogênio no início e apenas 1 átomo de nitrogênio no final. Tem 2 átomos de hidrogênio no início e 3 átomos de hidrogênio no final. Pode isso? Não. O primeiro passo para você pensar no cálculo estequiométrico é você pensar no balanceamento das equações químicas. E quando eu falo balanceamento das equações químicas, o número de átomos de um certo elemento tem que ser igual antes e depois da seta. Então, para cada uma molécula de gás nitrogênio, você tem que ter a formação de pelo menos 2 moléculas de gás amônia. Porque se eu colocar aqui mais uma molécula de gás amônia, você vai perceber que o número de nitrogênios ele vai ficar constante antes e depois da seta. E aí a reação ficou balanceada. Mas espera aí. E agora o hidrogênio, né? Para balancear o hidrogênio, eu vou precisar de 3 moléculazinhas desse hidrogênio, porque aí, se eu tiver 3 moléculas dele, eu vou ter aqui mais 2 dessa, né? Totalizando 3, e um total de 6 átomos de hidrogênio, formando 3 moléculas do gás hidrogênio, e aí você tem uma equação que está agora balanceada. Ou seja, quando a reação é balanceada, eu entendo a proporção. Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio e produzem 2 moléculas de amônia. Lembrando que o número de moléculas ele não precisa ser igual antes e depois da seta, mas você precisa ter um igual número de átomos. Professor, não sei a diferença de átomo e molécula. Não é possível que até hoje você não saiba disso. Um átomo é uma partículazinha fundamental. Quando esses átomos se unem através de uma ligação covalente, formando ali uma maior estabilidade, você tem ali uma molécula. Então você tem aqui uma molécula de nitrogênio, que é formada por
2 átomos de nitrogênio, reagindo com 3 moléculas de gás hidrogênio, totalizando 6 átomos de hidrogênio, e formando 2 moléculas de amônia. Porém, apesar de formar 2 moléculas de amônia, o número de átomos continua sendo o mesmo, só que o número de moléculas ele diminuiu. Você tinha 4 moléculas no início que se converteram em apenas 2 moléculas. Beleza, todo mundo entendeu até aí. Agora, probleminha. Tem como você, no seu dia a dia, medir ali um átomo, uma molécula? Ah, eu vou pegar aqui uma moléculazinha de água. Tem como você pegar uma molécula de água, galera? Não, né? Ah, eu tô com um copo aqui, eu vou colocar uma molécula de água dentro do copo. Gente, sem você ver, já tem milhões de moléculas de água lá na forma de vapor de água. Pegar uma molécula é impossível. Impossível. Não com os instrumentos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Acho que nem com os instrumentos mais potentes, aí você não conseguiria. Então, para a gente tornar esse valor plausível de ser mensurado, né? Para se tornar esse valor possível de medir ele na sua casa, a gente vai aumentar essa proporção aqui, ó. Vamos aumentar essa proporção 6 vezes 10 a 23 vezes. Então, vamos multiplicar todo mundo aqui por 6 vezes 10 a 23. Esse 6 vezes 10 a 23, a gente já comentou sobre isso, ele é o que a gente conhece como mol. Então, aqui, ó, uma molécula, multipliquei por 6 vezes 10 a 23, vai ficar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Reagem com 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas e produzem 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu aumentei a proporção 6 vezes 10 a 23 vezes. Eu mantive a proporção 1 para 3 para 2, só que agora 6 vezes 10 a 23 vezes maior. Ah, mas o que significa esse... qual outro nome a gente pode dar para esse 6 vezes 10 a 23 aqui? Qual outro nome a gente pode dar para esse 6 vezes 10 a 23? Já falei, né? 6 vezes 10 a 23, assim como... Exatamente, Sandro. Assim como dúzia é 12, 6 vezes 10 a 23 é mol. Então, eu posso escrever o seguinte. Aqui, eu tenho 1 mol de moléculas. Aqui eu tenho 3 mols de moléculas. Aqui eu tenho 2 mols de moléculas. Então, a gente percebe que a proporção em mol é a mesma proporção em número de moléculas. Se uma molécula reage com 3 moléculas, um mol de moléculas vai reagir com 3 mols de moléculas. Beleza, beleza. Agora, a massa de um mol é possível ser mensurada em laboratório. Qual que é a massa de um mol do N2? Consulta a tabela periódica. A massa de 1 mol de N2 ela vai dar igual a 28 gramas por mol. Qual que é a massa de 1 mol do H2? 2 gramas por mol. Qual que é a massa de 1 mol de NH3? 17 gramas por mol. Lembrando que essa massa molar, você consulta a tabela periódica, você descobre ela. Então, eu posso fazer o seguinte. 1 mol de moléculas de N2 pesam 28 gramas. 1 mol de moléculas de H2 pesam 2 gramas. Como eu tenho 3 mols, eu vou ter 3 vezes 2 gramas. E 1 mol de moléculas... Aqui eu escrevi errado, hein? Eu escrevi 1 mol de mols. Aqui faltou o EC. É mols de moléculas. 1 mol de moléculas do NH3 pesa 17 gramas, então aqui vai ficar 2 vezes 17 gramas. Bom, se você reparar bem, a lei de Lavoisier aqui, ela foi apenas confirmada. Por que confirmada? Ó, 28 gramas está reagindo com 6 gramas
e produzindo 34 gramas. Quanto que dá 28 mais 6? 28 mais 6 dá 34. Ou seja, houve conservação na massa? Houve, prof. Então, de boa. Essas proporções aqui a gente vai utilizar bastante, ó. Número de moléculas, número de mols e massa. Isso aqui a gente vai utilizar bastante quando a gente for realizar o cálculo estequiométrico. Então, tira aquele seu print nervoso, que eu já vou passar aqui para baixo para a gente dar continuidade, né? Depois você passa aí a limpa aí essa parte aí, que eu quero falar muito ainda hoje. Tirou o print? Deixa eu sorrir aqui. Aê, tô sorrindo e tô falando. Aí, saiu bonitinho na frente? Não? Eu sei. Beleza. Então, agora que você já terminou aí de tirar o seu print, vamos fazer aqui alguns exemplos de cálculo estequiométrico, né? Cálculo estequiométrico a gente aprende mais fazendo exemplos. Então, vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. Quantos mols de moléculas de amônia são produzidos na reação completa de 2,5 mols de moléculas de N2. Beleza. Então, ó, como que você identifica uma questão de cálculo estequiométrico? Ah, professor, lá na minha prova lá do vestibular, como que eu sei se é cálculo estequiométrico ou se não é? Bom, o que ele perguntou aqui, ó? Ele perguntou quantos mols de moléculas de amônia, ou seja, ele não está perguntando a quantidade de amônia, perguntou a quantidade de amônia que vai ser formada aqui a partir de uma dada quantidade de nitrogênio. Toda vez que ele perguntar assim, ó, qual que é a quantidade dessa substância a partir daquela substância? Toda vez que ele perguntar isso é cálculo estequiométrico, tá? E como que você vai fazer o cálculo estequiométrico? Você vai fazer esse raciocínio aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Você vai escrever para mim assim, ó, qual que é a reação? Qual que é a proporção em mol? Se necessário, eu vou fazer conversão de unidade. E por último, eu vou escrever qual que é a dúvida do exercício. Beleza. Então, nesse caso, qual que é a reação que nós temos? O gás nitrogênio, ele está reagindo com o gás hidrogênio e está produzindo amônia, né? É aquela primeira reação que eu te falei lá, como eu estou utilizando ela como exemplo aqui, eu vou utilizar ela de novo. 3 e 2. Essa reação está balanceada. Primeira coisa, qual que é a proporção em que eles reagem em mol? 1 mol de nitrogênio reagem com 3 mols de hidrogênio e produzem 2 mols de amônia. Agora, qual que é a dúvida do exercício? O que esse exercício quer descobrir? Ele quer descobrir quantos mols de amônia, então quantos mols de amônia são produzidos na reação completa de 2,5 mols do nitrogênio, que é isso aqui. Então, ele está perguntando a amônia a partir do nitrogênio. Gente, aqui tá fácil, sabe por quê? Essa proporção aqui, ó, não está em mol para mol.
E a nossa dúvida também não está em mol para mol? Preciso fazer conversão de unidade? Não, está tudo na mesma unidade, né? Se está tudo na mesma unidade, eu não preciso fazer conversão, vou só repetir essa proporção aqui, ó. 1 mol produz 2 mols. Se 1 mol produz 2 mols, né? 2,5 mols vai produzir X. O valor de X é igual a 5 mols. Tá, esse exercício é aquele exercício fundamentalzão, o primeiro, né? O mais básico de todos, só para você dar uma olhada aí inicialmente do que é o cálculo psicométrico. Vamos agora complicando aos poucos, né? De porquinho em porquinho, a gente vai complicando aí para você pegar os macetes dos exercícios mais complicados. Vamos para o exercício de número 2 aqui, ó. Então, ó, qual a massa em gramas de hidrogênio? Deixa eu colocar um fecha aqui, uma vírgula fechando isso aqui. De hidrogênio necessária para produzir 10 mols de moléculas de NH2. Gente, segue o mesmo raciocínio. Como assim segue o mesmo raciocínio? Escreve aqui para mim, qual que é a reação? Qual que é a proporção? Precisa fazer conversão? Qual que é a dúvida? Né? Então, a reação que nós temos é a mesma. N2 mais 3H2, que está produzindo aqui 2NH3. Então, está aqui a nossa reação. Qual que é a proporção que eles reagem em mol? Em mol está aqui, ó. 1 mol reage com 3 mols e produz 2 mols. Qual que é a dúvida do exercício? A dúvida do exercício é quantos gramas de hidrogênio são necessários para produzir 10 mols de amônia. Então, aqui é a amônia, aqui o hidrogênio, a dúvida é grama por mol. A dúvida é grama por mol, mas aqui a proporção está em mol por mol. E aqui está em grama por mol. Eu não posso deixar essa proporção do jeito que está. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter esse mol aqui, ó, para grama. E esse mol aqui, eu posso deixar ele em mol também, porque aqui embaixo já está em mol. Então, aqui eu não preciso fazer conversão do lado direito. Já do lado esquerdo, eu preciso fazer a conversão. É só você lembrar qual que é a massa molar do hidrogênio. O hidrogênio é 2 gramas por mol. Como aqui nós temos 3 mols, você vai ter 3 vezes 2 gramas. É só você substituir a palavra mol pela massa que possui 1 mol. Beleza. Então, eu substituí a palavra mol por 2 gramas, porque a massa de 1 mol desse cara especificamente é 2 gramas. Então, você tem aqui, ó, X, ele é igual a 3 vezes 2 vezes 10, dividido por 2. Corta aqui, corta aqui. 3 vezes 10 é igual a 30 gramas. Simples assim, sem dificuldade. Você percebeu, então, que cálculo estequiométrico não é difícil. O difícil nos exercícios de cálculo estequiométrico não é bem a estequiometria em si. O que torna os exercícios de cálculo estequiométrico difícil, normalmente, é o fato de haver necessidade de interpretação de texto para associar os valores que ele está colocando aqui. O texto que eu escrevi aqui é um texto direto, pequeno, que já te dá direto os valores, né? Já lá nos vestibulares, o que ele faz? Ele
contextualiza isso. E aí, ao contextualizar, ele mistura os dados com as informações do texto, e é nisso que vários alunos conseguem lá errar os exercícios de cálculo estequiométrico. É nisso que você sente uma tal dificuldade em cálculo estequiométrico. A parte de estequiometria em si não é difícil. O que é difícil é interpretação de texto. E como que eu aprendo interpretação de texto, professor? Praticando. Você vai fazer vários exercícios de cálculo estequiométrico aí para entender como ele é cobrado, né? Para você praticar como interpretar texto. Na verdade, acho que o grande trunfo aí de um bom estudante, um bom resolvedor de exercício de cálculo estequiométrico, nem é a parte matemática, é a parte interpretativa, né? Eu sempre fui bem em interpretação, então eu sempre tive uma certa facilidade em fazer esse tipo de exercício de física também, que precisa de interpretação, e alguns problemas lá da matemática, que na verdade a parte matemática nem é tão difícil assim. Às vezes o que dificulta a vida de vocês é interpretar o que ele quer descobrir no exercício. Vamos lá, exercício 3. Qual a massa em gramas de nitrogênio deixa eu abreviar isso aqui, de N2 necessária para produzir 170 gramas de amônia. Então, bora lá. Primeira coisa que você vai fazer. Ah, professor, qual que é a reação? Qual que é a proporção? Preciso converter? E qual que é a sua dúvida? O que você quer saber? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é escrever a reação. N2 mais 2. Desculpa, 2 não. Mais 3H2, né? Mais 3H2 está produzindo 2NH3. Escreveu a reação? Qual que é a proporção na qual eles reagem? A proporção é 1 mol para 3 mols para 2 mols. Qual que é a dúvida do exercício? O que o exercício quer descobrir? O exercício quer descobrir quantos gramas de N2 são necessários para produzir 170 gramas de amônia. Gente, qual que é a unidade aqui? Mol e aqui embaixo? Gramas. Aqui é mol, aqui embaixo, gramas. Posso fazer assim? Ah, professor, é mol, mol, vou cortar. Eu vou cortar esse mol com esse mol aqui, cortar esse grama com esse grama, e aí pronto, aí posso fazer. Não pode fazer assim. Por que que não pode ser assim, galera? Você não pode cortar mol de nitrogênio com mol de amônia. É mol de coisa diferente. É tipo assim, eu tenho 2 maçãs e tô te devendo 2 laranjas. Eu vou te dar essas 2 maçãs e cortou as 2 laranjas. Não, não, é coisa diferente. Não posso cortar mol de amônia com mol de nitrogênio. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso converter essa unidade aqui para grama, para ficar na mesma unidade lá de baixo. E eu preciso converter essa unidade aqui também para grama, para ficar na mesma unidade aqui de baixo. O importante é que a unidade de cima e a unidade de baixo sejam iguais. Como que eu converto um mol em gramas? Eu preciso descobrir a massa de um mol. A massa de um mol desse cara aqui é 28 gramas por mol. A massa de um mol desse cara aqui é 17 gramas por mol, né? Esquece esse 2 aqui, ó. Eu estou calculando só da molécula, tá? Estou calculando só da molécula. Beleza. Agora, eu vou substituir aqui, ó. 1 mol desse cara equivale a 28 gramas. 2 mols desse cara equivalem a 2 vezes 17 gramas. Pronto.
montou sua regra de 3, a unidade de cima é igual à unidade de baixo, basta você multiplicar cruzado agora. Então, o valor de x ele vai ser igual a 170 vezes 28, isso tudo dividido por 2 vezes 17. 2 vezes 17 dá para simplificar, né? Corta esse 17 com esse 70, vai ficar 10 aqui. 2 para 28 vai ficar 14. 14 vezes 10 é igual a 140 gramas. Sem segredo, sem surpresa. Questão 4. Beleza, questão 4, ó. Qual o número de moléculas de amônia formados na reação completa de 120 gramas de gás hidrogênio? Segue o mesmo raciocínio. Ele quer descobrir a amônia a partir do hidrogênio. Se ele quer descobrir a amônia a partir do hidrogênio, eu preciso saber qual que é a reação, qual que é a proporção entre os dois, converter unidades se necessário e responder minha dúvida. A reação a gente já viu. N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. A proporção, agora a gente já sabe, a reação já está balanceada, né? 1 mol para 3 mols para 2 mols. Qual que é a dúvida? Eu vou fazer a conversão só depois de descobrir qual que é a dúvida. A dúvida dele é quantas moléculas de amônia são formados a partir de 120 gramas de gás hidrogênio. Bom, a unidade aqui da nossa proporção, ela bate com a unidade da dúvida? Não, né? Não bate. Então, eu tenho que fazer a conversão. Como que eu converto aqui, ó? Aqui em cima está em mol, aqui em cima está em mol, e aqui embaixo está em grama. Então, vou converter mol para grama. Como que converte mol em grama? Você precisa descobrir a massa de 1 mol. A massa de 1 mol desse cara é 2 gramas por mol. Como são 3 mols, vai ficar 3 vezes 2 gramas. Lembrando que esse mol aqui, eu vou ter que descobrir qual que é a massa dele. E aí, é só você lembrar, H2, a massa dele é 1 vezes 2, né? Que vai dar igual a 2 gramas por mol. Beleza. Agora, esse aqui, ó, essa amônia aqui, eu preciso converter em moléculas. 2 mols equivalem a quantas moléculas? 2 mols de moléculas, né? Ah, peraí, cada mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Então, 2 mols equivalem a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A unidade de cima é igual à unidade de baixo? Unidade de cima é igual à unidade de baixo? Unidade de cima é igual à unidade de baixo? Então, agora, essas duas últimas linhas aqui, eu vou fazer a regrinha de 3. Vai ficar assim, ó, x é igual a 120 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso tudo dividido por 3 vezes 2. Bom, vamos simplificar o máximo possível. Corta esse 2 com esse 2, corta esse 3 com esse 6, vai ficar um 2 aqui em cima ainda. Então, fica 120 vezes 2, que é igual a 240,
vezes 10 a 23. Colocando isso aqui em notação científica, o nosso valor de x ele vai ser igual a 2,4 vezes 10 a 23 moléculas. Então, você conseguiu aí descobrir o número de moléculas de gás amônia que seriam formados a partir de 120 gramas de gás hidrogênio. Então, galera, sempre utilize essa regra aí das 4 linhas, tá? A primeira linha eu vou escrever a reação. A segunda linha eu vou escrever a proporção em mols. A última linha eu vou escrever a dúvida. E depois eu preciso converter a proporção em mols para as mesmas unidades da dúvida. E aí eu faço a terceira linha. Aí você sempre vai fazer uma regra de 3 utilizando a terceira e quarta linha, onde você tem ali os valores na mesma unidade de medida, onde eu posso fazer ali então o cálculo, a multiplicação cruzada. Lá no primeiro exemplo que eu falei aqui, ó, tava mol e mol. Então não precisei fazer conversão, é só repetir esse valor. O hidrogênio, ele não perguntou nada sobre ele, então nem coloquei o hidrogênio. E aqui eu só repeti o valor. Então aqui, ele perguntou em gramas de hidrogênio. Eu tinha que converter em gramas, então precisa calcular a massa de 1 mol do nosso hidrogênio. Aqui, como está mol em mol, eu só repeti o valor, não precisei fazer conversão e fiz aqui a minha regra de 3. Aqui, como os dois dados estavam em gramas, a dúvida era grama para grama, eu precisei converter aqui para grama e converter do outro lado também para grama. E aí eu precisei da massa molar do nitrogênio e a massa molar da amônia, né? E nesse último exercício, aqui era grama e aqui era moléculas. Então, converti aqui para gramas, converti do lado de lá para moléculas e acabei descobrindo o número de moléculas de hidrogênio que poderiam ser produzidas a partir de 120 gramas de hidrogênio. Professor, Oi, não tinha que ficar 2,4 vezes 10 elevado a 25? teria. Eu viajei ali. Agora que você falou, eu fui reparar. Na hora que eu estou revisando o exercício aqui, eu percebi que eu esqueci de fazer a anotação científica aqui. Eu andei 2 casas para a esquerda, né? Então tem que aumentar a potência 2 casas. Foi a Sândila que falou, não foi? Foi. Obrigado, Sândila. Então, meninos, entenderam esses exercícios aí? Isso é a base do cálculo psicométrico. O resto é interpretação do nosso texto. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, falta apenas 1 minuto e meio. Não vai dar tempo de passar mais exemplos de cálculo psicométrico, mas lembre-se de fazer o cálculo psicométrico sempre colocando a reação, a proporção, a conversão e a dúvida. Ok, meninos? Todo mundo entendeu? E aí, com o tempo, você vai começar a agilizar o processo, né? Eu estou falando para você utilizar essa regrinha das 4 linhas inicialmente, enquanto você está pegando a manha aí de como que faz o cálculo psicométrico. Futuramente, quando você começar a conseguir fazer ele de uma maneira mais, você tiver mais intuitivo, reação, proporção, conversão e dúvida, você já sabe o que você tem que fazer. Então, às vezes, você começa a pular etapas, você começa a fazer o processo mais rapidamente, tá? Mas começa fazendo a partir das 4 linhas. Depois que você conseguir ir acelerando o processo, aí você vai gastando cada vez menos tempo para resolver esses exercícios. Beleza, galera? Tudo de bom, então? Bom final de semana para vocês, bons estudos e lembre-se que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Só procurar lá no Instagram, tá? É isso.